Olá, povo abençoado, bem-vindo a mais um Invencível Podcast, um lugar de bate-papo, aprendizado, com conteúdos bíblicos, teológicos, vida social e tudo com o objetivo de nos fazer crescer e ser pessoas melhores. E hoje estamos aqui com um convidado muito especial, meu amigo pastor Anderson. Pastor presbiteriano, ali da cidade de Blumenau, professor da Invencível Academy, casado com a Aline, meu amigo calvinista, que a gente ama, caminha junto. É uma alegria ter você aqui. Dá um oi pro pessoal e também já se apresenta e fala aí o que eu não falei. Muitíssimo obrigado, Pastor Lediel, pelo convite. De fato, uma alegria muito grande estar aqui nesse momento de podcast, né? Minha primeira vez de podcast. Estou me sentindo muito chique, muito Primeira vez? famoso. Primeiro podcast. Como que um doutor desse nível, né? Primeira vez, mas que bom, me sinto Poxa, honrado então não, em não ter você aqui. não acreditem muito no Pastor Lediel, doutor. Não sou doutor. Fala um pouquinho da tua formação, da tua trajetória, meu amigo. Bom, vamos lá. Eu sou pastor presbiteriano há 15 anos. Sou teólogo, sou historiador, sou especialista em Antigo Testamento e ciências da religião. Ah, gosto muito de história e teologia. Sou calvinista, mas não sou calvinoide. Fiquem despreocupados quanto a isso. Estou, sou pastor da Igreja Presbiteriana de Blumenau já há 4 anos e tenho esse imenso prazer de conhecer o pastor Lediel já nestes anos que estou em Blumenau. Alegria ter você aqui, meu amigo. Pastor Anderson, ele também, como eu falei, é um dos nossos professores aqui na Invencível Academy, e uma das suas matérias foi sobre Jó e o sofrimento, e a temática do nosso podcast é justamente isso. Nós hoje vamos falar aqui sobre sofrimento, as faces do sofrimento. E eu já quero iniciar com uma pergunta, né? Diante dessa soberania de Deus que todos nós acreditamos, muitos crentes, às vezes, quando estão passando pelo sofrimento, não conseguem ter essa compreensão. Um crente que serve a um Deus soberano também sofre, também tem dificuldades, também enfrenta a doença, também fica falido, também tem várias e várias dificuldades na nossa jornada terrena. Pois é, uma pergunta difícil, porque Deus, sendo tão bom e tendo poder sobre todas as coisas, permite o sofrimento nas nossas vidas. É interessante que as pessoas pensam que, pelo fato de Deus ser soberano, ele fica obrigado a nos fazer somente coisas boas. E se nós olharmos a Escritura, aliás, se nós olharmos toda a Escritura do Antigo e Novo Testamento, veja que o sofrimento é presente na vida dos personagens bíblicos, inclusive. Eles estão sofrendo desde Adão e Eva após a queda, Caim, Abel, e assim sucessivamente até o Novo Testamento, as dores, os sofrimentos, as crises existenciais. O próprio Elias, quando se refugia na caverna, talvez um ser depressivo, não sei se o termo é anacrônico para o momento, mas é alguém que após uma vitória incrível se esconde na caverna e Uhum. pede a morte. Então o sofrimento é real e é presente, presente na vida do crente verdadeiro, do crente falso, do ateu, do religioso, enfim, o sofrimento é presente na vida do ser humano nesta existência. E é impossível não passar por um momento de sofrimento. Então, sim, Deus é onipotente, Deus é soberano. Eu creio que a queda é que trouxe o sofrimento para a humanidade. Sim. De fato, o ser humano não foi criado para sofrer. O sofrimento nasce na queda, nasce com Adão e Eva após a desobediência. Fato, né? Acho que é um assunto muito pacífico. Logo, como Deus usa o sofrimento para nos ensinar algo, aí eu acho que é uma discussão muito pessoal, mas temos que admitir que o sofrimento faz parte da nossa formação enquanto indivíduos. Não dá para fugir, pastor Lediel. E, tá, professor Anderson, nós de fato olhamos para a Bíblia e a gente vê todos os personagens bíblicos escolhidos por Deus, o povo de Deus, sofrendo. E Deus também usando o sofrimento para lapidá-los.
Se tanto no Antigo quanto no Novo Testamento nós vemos o povo de Deus sofrendo, apesar da soberania de Deus, de onde vem essa ideia, então, de que crente não pode sofrer? Olha, você se referiu a Jó, que foi a minha série de estudos aqui para Invencível Academy, o texto sobre Jó. A concepção teológica do período de Jó é muito importante, porque essa ideia de negar o sofrimento não é algo novo. Então, eu falei em alguns momentos, né, sobre a divina retribuição. Então, estamos falando de muitos mil anos atrás. A ideia da divina retribuição, que era presente no livro de Jó, então estamos falando de antes de Cristo, era uma ideia assim. Se eu sou uma pessoa muito boa e só faço coisas boas, Deus fica obrigado a fazer para mim somente coisas boas. Então, quanto mais coisas boas eu faço, mais coisas boas eu vou receber de Deus. Mas se eu erro, se eu falho, se eu cometo um equívoco, Deus vai me punir, Deus vai me castigar. Logo, eu vou receber coisas ruins. Então, Deus passa a ser esse ah, beneficiador e também esse indivíduo que traz julgamento ruim, né? Então Deus traz coisas boas e coisas ruins, condicionado ao que eu faço, a divina retribuição. Então a ideia já não é nova, é uma ideia antiga. Isso vai permear, inclusive, o Novo Testamento também. Então, a ideia teológica da religião antiga parte dessa ideia de divina retribuição, meritocracia. Eu sou uma pessoa boa, Deus é obrigado a me fazer coisas boas. Sou uma pessoa ruim, Deus vai punir-me com coisas ruins. Jesus tem um embate sobre isso nos evangelhos, sobre a ideia das pessoas que pagam um pecado dos pais, dos avós, daquele doente, né? Quem pecou? Ele, Uhum. os pais, Jesus falou, nem ele nem os pais, a doença dele é para a glória de Deus, havia um propósito ali. Então, a divina retribuição ela era tão intensa que você poderia estar sofrendo com algo que o seu bisavô cometeu. Hoje eles chamam isso de maldição hereditária, né, na Certo. teologia um pouco mais contemporânea. Então, no passado, nós já tínhamos essa percepção. Logo, porque eu estou sofrendo, porque eu sou pecador. Era o argumento dos amigos de Jó. Jó, abra os olhos, você está sofrendo porque você é pecador. Sim. E olha, não é um pecado simples, porque você recebeu todas as punições que Deus tem. A sua saúde foi afetada, o seu dinheiro acabou, os seus filhos foram mortos e você está doente. Enfim, você está no fundo do poço. Então você fez algo muito ruim, ou muitas coisas ruins para Deus. Confesse o teu pecado e comece a agir de maneira boa novamente para receber as coisas boas de Deus. Então a ideia de Jó e do Antigo Testamento, dos fariseus, saduceus do Novo Testamento, é exatamente esta. Se eu faço coisas boas, eu nunca vou sofrer, porque eu sou bonzinho. Então Deus só me manda coisas boas. Agora, se eu faço coisas ruins, fui lá, chutei o cachorro, tá perdido. Vai perder a perna em algum momento, né? Como se fosse um karma, né? Olha que interessante. Exatamente. Se aproxima muito dessa ideia de karma e dharma das religiões orientais, do budismo, algumas expressões também do hinduísmo, né? Que você carrega esse karma e você tem que pagar por isso, até que você chegue ao nirvana, ao estado perfeito. Tá? Então, Certo. a concepção antiga da teologia bíblica, principalmente do Antigo Testamento, em Jó e outros livros também, por que que o ser humano sofre? Porque ele peca, porque ele fez algo errado e está sendo punido por Deus porque o fez. Ideia contemporânea, talvez. ah, Aliás, são muitas ideias, são muitas ramificações, porque nós sofremos, ou porque diz que nós não podemos sofrer. Se no passado é porque nós pecamos, talvez no futuro, ou nesse tempo que nós estamos vivendo agora, por que que o crente não pode sofrer? Por versículos isolados. Se você é o filho de Deus, se Cristo morreu na cruz por você, se Deus lhe ama mais do que todas as coisas, se você é o centro do mundo e você é o filho de Deus novamente, você não pode sofrer. Veja, distancia-se um pouco pela ideia de mérito e não mérito. Mas aí coloca você no foco, coloca o ser humano sobre um pedestal, o cristão como blindado por Deus. Se você é filho de Deus e pega aquele monte de versículos fora do seu Sim. contexto, como que você vai sofrer? Vai falar, ah, mas eu sou tudo isso e ainda estou sofrendo. É porque falta fé, é porque você ainda não alcançou, ou porque você não está seguindo esse padrão que nós dissemos para você ser o filho de Deus. Seja um ou outro, pastor Lediel, a justificativa de que o cristão não pode sofrer está ligada a uma ideia falsa e uma interpretação equivocada das Escrituras, ora por mérito,
Ora porque se você é o filho de Deus, salvo, amado, aliás, Deus existe por causa de você. Então, como que você vai sofrer? Ah, mas eu ainda estou sofrendo. Então, você não entrou no esquema correto ainda. Óbvio, é uma das linhas que eu trago aqui. Existem Sim, várias. não, é plenamente compreensível. E interessante que justamente essa visão equivocada de Deus, dos projetos de Deus e da maneira de Deus agir, como isso impacta também na nossa visão do sofrimento. Podemos afirmar isso, professor? Ou seja, a visão que eu tenho de Deus e o meu relacionamento com Deus, né, altera também a visão que eu vou ter com o sofrimento. Sem dúvidas, sem dúvidas. Uma das aulas que eu trouxe na minha série em Jó é que o sofrimento vai gerar em Jó uma reconstrução e uma ressignificação de quem é Deus. Jó não conhecia Deus de fato. Ele conhecia Deus de ouvir falar, conhecia Deus de uma teoria, conhecia Deus que alguém tinha dito para ele. Mas agora a ideia do fenômeno, da experiência, aliás, que desconstrói toda a teologia de Jó. Imagine, Jó é totalmente desconstruído. Fala, poxa, eu não sabia realmente quem era Deus. Sem sombra de dúvidas, a nossa incompreensão de fato de quem é o Deus da Escritura nos leva a uma concepção falsa, inclusive do sofrimento, ora negando ou ora achando que a vida também é só sofrer. Olha só, e não só o caso de Jó, a gente pega, né, outros personagens bíblicos, como que o sofrimento se torna também uma oportunidade de um amadurecimento espiritual. E aí a gente pode afirmar ou refletir sobre isso, de que nessa soberania de Deus, os sofrimentos dos santos e daqueles que servem ao Senhor têm um propósito. Podemos afirmar isso? Sem dúvidas, sem dúvidas. O sofrimento é interessante, que abre um parênteses. Para quem não é cristão, o sofrimento é só sofrimento. Fecha o parênteses, as aspas, enfim. Mas para o cristão, para aquele que serve ao Senhor Jesus, até o sofrimento tem um propósito positivo. Óbvio, enquanto estamos no olho do furacão, ninguém vai compreender nada. Não peça para alguém sorrir no luto. Eu estou lá sepultando o meu filho que morreu num acidente automotivo causado por uma outra pessoa. Mamãe, se alegre porque ele está no céu com os anjos. Calma, não se alegre. Chore, se desespere, questione, brigue, grite, fique brava. No momento próprio, o Espírito Santo trabalha aquele coração. Uhum. E aí ela vai ser consolada pelo próprio Espírito. E aí você vai ter condição de falar: olha, mas há um consolo. Um dia nós nos reencontraremos com os amados que faleceram em Cristo. Então, sem dúvidas, o sofrimento há um propósito de crescimento. Pastor, o senhor já viu o processo de produção do suspiro? Não. O suspiro basicamente é clara de ovo e açúcar, né? E quanto mais bate a clara com o açúcar, melhor fica o suspiro. Agora tem crente pastel de rodoviária, tem que ter o crente suspiro. Quanto mais apanha, melhor o Mel doce fica. melhor fica. Óbvio, acredito que a gente vai falar sobre isso. Abre uma margem perigosa também para o extremo que Sim, você só deve sofrer. E vamos não é falar bem isso. vamos falar sobre isso. Mas dentro dessa lógica, eu me lembrei de uma frase, creio que foi o Hudson Taylor. Ele falava: "Antes de pedir que Deus te tire de um sofrimento, peça para que Deus só te tire depois do aprendizado, depois de você de fato ser lapidado". Porque às vezes nas dificuldades, dores da vida, a nossa oração é: "Deus me tira disso", e a gente não aprendeu a lição que a gente deveria aprender. Então essa é uma oração muito interessante, né, que mostra justamente essa maturidade de alguém que entende isso, o que eu estou passando, porque se Deus permitiu que eu passasse por isso, tem um propósito de crescimento, tem um propósito de amadurecimento. Falando sobre extremos, né, nós já vamos entrar nesse outro extremo que você citou, né, de, quem sabe, os caçadores de sofrimento. Mas, ainda dentro desse aspecto de crentes que muitas vezes não entendem o sofrimento, ou acham que todo sofrimento é maligno, é obra do mal, a gente pode afirmar que existe no meio cristão essa ditadura da felicidade? Não, porque crente tem que sempre estar feliz? Sem dúvidas, né? Infelizmente, eu acho que no meio cristão é o que mais existe essa ditadura da felicidade. Justamente porque você tem que estar contente em todas as coisas. Aí
O problema é o versículo isolado, pastor, o versículo isolado, o senhor é um grande teólogo também, lembra-se da hermenêutica lá no seminário, né? Eu não sei para que serve essa matéria, o termo difícil, eu me assustava muito com os termos, mas basicamente é tentar interpretar. E um dos erros terríveis da hermenêutica, que ela nos ensina a não cometê-lo, é querer interpretar algo isoladamente do seu contexto. Pega lá, alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo alegrai-vos, 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 alegrai-vos. Ora, esquece do chorar com os que choram, do se Uhum, alegrar com os que se uhum. alegram. Porque Deus te fez cabeça e não cauda. Pois é, esse incrível, né? São coisas da ditadura dessa felicidade, né. Exato. O que também é uma base da teologia da prosperidade. Sim, sim, que é perigosa nesse sentido, né, você não pode sofrer e você tem que estar feliz e contente. Ainda que esteja sofrendo, você tem que dissimular o sentimento, vestir uma armadura ali, uma casca, uma máscara, que você é feliz. Porque você, enquanto cristão, você tem o Espírito Santo, tem que suportar tudo, tem que resistir a tudo, sempre um sorriso no rosto, não importa a circunstância, você tem que estar feliz. No passado, nós tínhamos, na primeira onda, dos movimentos neopentecostais, a ideia do triunfalismo, tudo era cura. Uhum, E o cristão que não era curado é porque estava em pecado. uhum. Eu imagino quantos pastores, pastoras, cristãos fiéis, que a vida toda viveram uma vida piedosa, santa, e morreram de câncer, né? O desespero, para, poxa, que pecado que eu cometi para não ser curado. Já era uma ditadura, que isso não é fato. Aliás, nós temos pessoas morrendo na Bíblia por doenças Sim, também, né? sim. Ninguém morre do nada, tem que haver Uhum. um pressuposto biológico aí, né? Tem que morrer. E o triunfalismo depois vai dar local à teologia da prosperidade, que é financeira. E olha que interessante, como que casa bem, né? Essa ideia, porque você está feliz quando você tem muito dinheiro no bolso e estabilidade financeira, ou até status social que o dinheiro lhe traz. Aí você junta essas duas coisas, eh, bota no liquidificador e você tem essa teologia tão salada de frutas no Brasil. Ora prosperidade, ora triunfalismo. Então, se você está bem de saúde e está rico, você é de Deus, você está bem com Deus e logo você tem que estar assim para estar feliz. Se não está, ou é pecado, ou você está fora da visão aí de Deus. Sim, há uma ditadura da felicidade. Não há espaço para o tédio, não há espaço para a tristeza, para o choro, para a reclamação, para sofrimento nenhum. Você é filho de Deus, alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. O que, né, apenas piora a situação, porque o sofrimento chega para todos. E se a pessoa tem essa visão distorcida sobre Deus, sobre o sofrimento, tá? Quando está passando por esses momentos de crise, acaba trazendo um peso e um fardo muito maior para si, porque daí vem, não, eu já estou sofrendo, então é porque eu estou em pecado, e daí a coisa começa a ficar muito pior, né? Essa confusão toda gera esses problemas. Mas nós temos também, então, como falamos, um outro lado, são outros extremos. Tem a ditadura da felicidade de um lado, e nós temos um outro extremo, que são os caçadores de sofrimento, tá? Que a gente poderia, quem sabe, já até olhar para trás e ver, quem sabe, os movimentos gnósticos, né, lá atrás, que fazia essa divisão, espírito, corpo, e gostava de trazer sofrimento para o corpo, e assim por diante, né? Gente que gosta de sofrer. Tem isso também? Tem, sem dúvidas, né? Aliás, um ótimo filósofo foi Platão, nos traz lições preciosas, né? Todo mundo gosta lá da República, da caverna do Platão, da caverna do dragão, enfim, todo mundo gosta de alguma caverna, né? Mas o Platão prestou um desserviço para o cristianismo do segundo século, quando dois indivíduos, Amônio Sacas e Plotino, trouxeram, ressuscitaram o Platão, como chamado neoplatonismo. Santo Agostinho vai gostar muito e vai fletar com isso, e até hoje nós temos um cristianismo muito platônico na sua moral. Aliás, eu vou dizer que o cristianismo na massa no Brasil, o cristianismo popular no Brasil, a sua moral é mais neoplatônica do que cristã. Mas as pessoas deveriam pensar bastante sobre isso. Só para abrir um parênteses, pastor, dificilmente a gente disciplina na igreja um empresário que não emite nota fiscal, não é verdade? Que não emite cupom, que tem um deslize fiscal. E até justifica. Ah, mas a maior carga tributária do mundo, né? Poxa, é pecado, é imoral e é antibíblico. Mas se o menino engravidou a namorada, isso é platônico.
Isso é platônico. Níveis de pecado. Exato, isso é platônico. Então os pecados sexuais, eles são mais feios, né, então é natural que a gente faça essas divisões. Mas voltando lá para a ideia do corpo e da alma, sem dúvida, para Platão, outro Sim. malefício que ele nos traz é que o corpo é só a prisão da alma, tudo que é matéria, tudo que é físico não presta. Logo, trazer sofrimento para o corpo é justificativo. Olha que coisa interessante. As instituições religiosas do passado se valeram muito disso para domínio, para exercer poder. Imagina, você tinha ali 1,2%, isso aqui é um número fictício, tá? Da população que tinha alguma coisa boa. E a maioria da população passando fome, desespero e etc. Aí alguém ia questionar as instituições religiosas. Poxa, nós estamos sofrendo tanto, isso aconteceu muito na Idade Média. Não, mas Deus gosta do sofrimento. Deus gosta. Olha, Jesus sofreu também, então você tem que sofrer igual Jesus. Como se o sofrimento por sofrimento fosse uma virtude. Exato. Faço uma pergunta teológica para ti. O que nos justificou na cruz foi o sofrimento de Jesus, a quantidade do sofrimento, a quantidade do sacrifício? Hum. Não, não. Foi a qualidade. Nós poderíamos pensar em métodos mais modernos para piorar a dor física de Jesus. Uhum. Então, não é a quantidade de sofrimento. O que te salvou na cruz não foram as chicotadas, mas foi o momento em que a Trindade se abre e ele diz assim: Por que me abandonaste? Aquele momento, olha que Sim. como é profundo. A Trindade se quebra e o Filho é abandonado pelo Pai e pelo Espírito. Então é a qualidade do sacrifício, não a quantidade. Mas o domínio sobre o medo e a justificativa de quem sofre não questionar foi usado e é usado até hoje. E é moderno também. Veja bem, a gente nunca. Tem algumas igrejas católicas, igrejas protestantes, enfim, o cristianismo em geral, em que as pessoas fazem promessas. O indivíduo, né? Não vou deixar a instituição à parte, porque o indivíduo não necessariamente está ligado à instituição, mas as pessoas fazem promessas, jejuns e etc. E nunca promete algo bom para Deus, sempre algo ruim. Então, existem hoje jejuns que são seletivos. A pessoa vai se privar de uma coisa gostosa. Ah, eu vou me privar de chocolates. Eu vou ficar 6 meses sem comer chocolates, como uma maneira de agradar a Deus, ou buscar uma evolução espiritual. Ou ficar realmente privado de fazer algo que eu gosto, ou vou a pé em uma romaria, vou andar lá 100 quilômetros e etc. Mas veja, as promessas, o que a gente faz geralmente é algo ruim, como se Deus se alimentasse do nosso sofrimento e ficasse feliz com aquilo. E ninguém faz promessa boa para Deus. Deus, eu vou tomar um copo de Coca-Cola gelada hoje no almoço com o pastor Lediel. E provavelmente eu vou comer batata frita. E eu prometo isso para ti, Deus, porque o Senhor não se alimenta do meu sofrimento. Então a pessoa, em nome de agradar a Deus, ele traz um sofrimento sobre si, se auto-justificando. Se auto-justificando, minimizando a sua condição de pecador, e achando que Deus vai amá-lo mais porque ele sofreu, como se o seu sofrimento realmente trouxesse um benefício divino. O mérito parece que sempre está aí, reproduzindo o comportamento da Idade Média, que era para a gente ter superado já. Deus não se alimenta do nosso sofrimento, né? Pelo contrário, não é a ditadura da alegria, mas Deus também quer que sejamos felizes. Hum. Ser feliz não significa estar todo o tempo alegre, né? A felicidade também está presente no sofrimento e o sofrimento está presente na felicidade. E nem é paradoxal, é a nossa vida. Mas sim, por quê? Há um efeito psicológico, né? Primeiro de autojustificação e outra, de esconder um pecadinho, né? Ah, eu jejuei lá 60 dias sem parar. Não sei como que não morre, né? Fiquei 60 dias sem comer. Mas implicitamente a pessoa ali está também já, ó Deus, eu sofri tanto, então aquele videozinho pornográfico que eu vi, né, já ficou lá no jejum também, eu paguei lá. Porque nós não conseguimos aceitar a graça, pastor. Nós temos uma dificuldade tremenda em aceitar a graça. É Pedro no lava-pés. O meu pé, não. Como é que vai lavar o meu pé? Tá doido? Porque a gente não quer ter dívida com Deus. Por mais que a gente fale em salvação pela graça no meio protestante, a gente quer ser salvo por obras. A gente não quer ficar devendo para Deus. Então, esse extremo da ditadura do sofrimento, eu tenho que sofrer, tem várias facetas e todas elas são negativas. O Uhum. sofrimento faz parte da nossa vida, né? Deus permite o sofrimento porque ele é natural, inclusive
Você não precisa caçar e se alimentar do Para sofrimento, né, seres não resumindo. humanos, o cachorro sofre, o gato sofre, o inseto sofre, enfim, faz parte desse ciclo biológico também. Até porque a gente falou, né, de como essa visão sobre Deus e o relacionamento com Deus impacta também a visão sobre o sofrimento. Se uma pessoa, né, tá num extremo, a visão que ela tem, né, da vida e de Deus é diferenciado. Essa pessoa do outro extremo, né, essas pessoas da ditadura do sofrimento, ela também parece que se esquece do resgate, né, através de Cristo na cruz, da filiação que temos em Deus, porque o próprio Jesus vai falar também desse cuidado que Deus tem para conosco, né? Gente, se vocês que são humanos ouvem o filho pedindo um pão, você vai dar pedra? Né? Se o filho pede um ovo, você vai dar um escorpião? É claro que não. Quanto mais o Pai de vocês que está nos céus. Ou seja, Deus que também nos abençoa, nos beneficia, nos protege, nos cuida, zela por nós. Não precisa ficar com essa mentalidade daí, né, do coitadinho. Que é um outro problema, né? Porque isso vai gerando aí aquele, não, Deus quer que eu seja vítima da situação e o camarada daí se perde na vida. Sem dúvidas. E veja, quem está preso a uma ditadura ou outra, ele é escravo. E a Bíblia diz: não vos submetais mais a jugo de escravidão. Então, o escravo ele não é livre, ele se submete à vontade do Senhor. É o Senhor do sofrimento ou o Senhor da alegria extrema, né? Enfim, fica desbalanceado, né? Fica, sem sombra de dúvida, fica fora desse balanço, fica fora desse. ah, não sei se o termo é inteligência, né? Mas, enfim, ele não consegue raciocinar de fato as coisas como são, por visões deturpadas. E daí nasce. Eu acho que as duas coisas geram o indivíduo que é a vítima, o vitimismo social, a autocomiseração. Primeiro, porque é uma muleta boa, né? Essas pessoas que são vitimistas, geralmente elas são um pouco cobradas, porque a gente tem pena. Se tem pena, a cobrança é menor. E se acostuma a não viver com esta cobrança. Ah, eu lembro de um caso, né, pastoralmente a gente atende muitos casos, mas um caso em que a filha tinha uma depressão profunda, que de fato era diagnosticado, e a família deprimiu-se junto. E a igreja foi participativa, inclusive financeiramente, em ajudar aquela família. Tem muitos anos isso. Em algum momento, um psicólogo da igreja, que trabalhava na linha de psicanálise, voluntariamente foi trabalhar com aquela família e ajudá-los. E alguns meses ele disse: olha, vocês não precisam se deprimir junto com ela da forma que estão. Vocês podem se desvencilhar. Vocês até vão ajudá-la se vocês não ficarem em volta dela. E a família não quis mais ajuda, nem minha, nem da igreja, tampouco do psicólogo que ia voluntariamente. Até que alguém disse: olha, eles contraíram muitas dívidas na cidade. Por quê? Ah, disseram que é porque eles estão cuidando da menina doente. Olha, eles compraram um carro novo porque diziam que tinham que levá-la para outra cidade, o carro era velho. E eles não estão pagando o carro. E quando vai ser cobrado, diz que é porque a menina está doente. Então aquilo se tornou uma muleta, uma codependência muito grande. Não digo que foi de má fé, eu acho que a pessoa vai se tornando codependente do indivíduo extremamente depressivo. Mas em algum momento que eles foram confrontados com a realidade, por mim, pelo psicólogo voluntário e pela igreja, falou: olha, uma coisa é você estar deprimido, outra coisa é você comprar no mercado e não pagar, e as pessoas sentirem pena e não cobrarem a dívida, porque era o que estava acontecendo. Se tornaram as vítimas sociais, pessoas que não tinham diagnóstico, era uma pessoa da casa. Então, se tornou uma muleta muito grande para toda a família. Então, o vitimismo e a autocomiseração são sentimentos de preservação social. E aí nós temos que combater isso também. Só que aí a gente tem pena. Pastor, eu não dou esmola no semáforo. Não dou esmola no semáforo. Aprendi isso em Blumenau. Fui convencido em Blumenau que em vez de trazer um benefício social, ah, mas o versículo dá quem te pede. Poxa, vamos lá, vamos para a hermenêutica, para a interpretação do texto. Mas eu vejo que eu perpetuo a miséria. Uhum. Mas eu confesso para ti que todas as vezes que eu não compro a balinha de goma, que eu não dou a moedinha, eu me sinto muito mal. Parece que eu cometi um crime por não ter ajudado aquela pessoa. Então, veja, está entranhado em mim o ser social
essa coisa de ter pena da vítima. E o vitimista vê isso como um meio de vida. E convenhamos, a gente poupa essas pessoas de fato, e é um momento em há essa relação. Isso tem que ser cortado. E é tão duro, né? Parece que vai doer mais na gente do que na pessoa. Mas se a gente mantém isso, Sim, ela fica confortável na situação e não busca uma mudança. É justamente, né, quando não encontra mais ali a sua fonte, por mais que é uma fonte mínima, ah, se ela se acostuma com aquilo ali, jamais vai sair daquela realidade. exato. Eu sou a vítima, o mundo é culpado por tudo o que aconteceu comigo. E veja, essa pessoa não quer mudança. Não é mentira, pastor. Eu estava na porta do Banespa, que nem existe mais, lá no interior de São Isso Paulo. fala um pouco da tua idade, hein? Tá Eu tenho velha, hein? 38, Ah, faço 39 agora que em. essa barba branca, sei. Pois é, pastorado faz isso com a barba da gente. Eu faço 39 agora em julho, apesar de parecer que eu tenho 19, né? Eu estava na porta do Bradesco em 2003. Lá já tinha completado os meus 18 anos. Eu estava fazendo uma conta que eu estava me preparando para ir para o seminário. E tinha uma senhora que ficava na porta toda a vida mostrando uma ferida que ela tinha na perna. Provavelmente ela devia ser diabética, ferida comum. E pedia dinheiro e mostrava o remédio, enfim. Eu disse para aquela mulher: a senhora crê que a senhora pode ser curada sobrenaturalmente? Que Deus vem e cura a ferida da senhora e a senhora nunca mais vai ter que pedir esmola aqui? Ah, eu acredito. Mas a senhora sabe também que a hora que o momento que a senhora for curada e essa perna ficar boa, a senhora vai ter que arrumar os documentos, a senhora vai ter que procurar um emprego, a senhora vai ter que fazer alguma coisa, porque a senhora não vai poder mais ficar aqui pedindo esmola. Ela, é? Eu falei, sim, porque aí a senhora foi curada, né? Aí Deus vai lhe dar uma nova vida. Ela falou, tem que pensar, né? E foi embora. E foi embora, pastor. No fim parece piada, mas não é, é verdade, é fato, né? Mas realmente, você quer ser curado por Deus de fato nesse sentido? Seja realmente de uma enfermidade física ou emocional ou espiritual, visto que daí você já não tem mais esse amparo, você vai ter que encarar a vida como todo mundo, ou é mais confortável ficar lá com a minha ferida esmolando? Tema difícil, pastor, acho que dá uns 3 podcasts aí, viu? Mas interessante, né? Interessante. Eu acho que a gente está conseguindo mostrar de uma maneira bem clara, né? Sofrimento vai e vir, faz parte da vida humana, e na soberania de Deus, Ele usa o sofrimento para nos ensinar, para nos lapidar, mas cuidado para não fazer do sofrimento o seu foco, se apaixonar pelo sofrimento, né? Tem pessoas que até hoje estão apaixonadas aí pelo coronavírus, né? Já passou aí 4 anos praticamente do coronavírus, tem pessoas que ainda justificam as falhas da sua vida, as misérias da sua vida, as coisas ruins da vida, porque o Covid, o Covid, o Covid, né? E ainda não superaram, né, algumas coisas importantes. Ou seja, se apaixonar pelo sofrimento pode também comprometer muito as promessas de Deus e os propósitos de Deus para a nossa vida. Então, são aprendizados importantes. Vamos falar um pouco do Jó, né, que foi o curso que foi gravado aqui na Invencível Academy, né. O que que nós podemos aprender com o sofrimento de Jó? Interessante, né? Parece-me que os pregadores só leem o capítulo 1 e 2 de Jó e excluem todos os demais, porque o capítulo 3 de Jó ele já é desconfortável, né? Jó amaldiçoou o dia do seu nascimento, ou seja, Jó desaba. Jó desaba. Crises em cima de O crises. capítulo 3 de Jó é assustador. Fala, não, mas esse é outro personagem, não é. Mas é o Jó que é nu saí do ventre de minha mãe, nu tornarei para lá. Belíssimo e verdadeiro o que ele diz ali. Olha, aceitamos o bem de Deus com prazer. Porventura, não vou aceitar o mal? Então veja, é um Jó que realmente permanece inabalável quando ele precisa ser. Quando ele precisa testemunhar diante da esposa, quando ele ainda está tentando entender. Veja, Jó, nesse primeiro momento, tanto no capítulo 1 quanto 2, ele não sabe o que está acontecendo. E ele tinha convicção, dentro daquilo que eu já falei, da teologia da divina retribuição, que ele não merecia receber um mal. Ele foi educado Sim. nisso desde criança. Ele ainda estava por entender o que iria acontecer. Mas no 3 a humanidade bateu forte. E eu gosto tanto disso.
né. Primeira grande lição que eu tiro de Jó e aprendo com Jó é que o sofrimento é real e que ele nos prostra mesmo, que ele nos deixa sem saber realmente, ficamos sem chão no primeiro momento. O Jó: "Vou sair do ventre da minha mãe, no tornarei". O Jó que perdeu tudo e continua ali, entre aspas, inabalável. Maldito o dia que foram lá falar para minha mãe: "Ó, nasceu um varão". E eu faço um link com Jeremias, né. Jeremias tem essa mesma crise, que é Uhum. quando é o um profeta aí, né, e daqui a pouco Jeremias desaba, fala: "Deus, me seduziste", e seduzido fiquei. Eu acho que é Jeremias capítulo 20, se eu não me engano, ou 24. Eu sou péssimo de endereço, mas está por ali, está em Jeremias. Veja, há um momento em que ele desaba, e o que eu aprendo com esse Jó que desaba? Solidariedade. Eu não me envergonho quando eu sofro. Poxa, Jó sofreu, Jeremias sofreu, Jesus chora num velório. Jesus fica com raiva quando ele entra lá, uma santa raiva, uma santa ira, quando ele entra no templo e vê o que havia transformado. E corre, pessoal, a purificação do templo, né? Óbvio, Jesus não pecou, mas demonstra a sua insatisfação. Mas Jesus chorou, Jó se derrama, Jó depois vai argumentar com os amigos, enfim, solidariedade. Ana, que antes de engravidar, ela tenta, tenta e não consegue, e se entristece, e briga com o seu esposo. Ah, não sou melhor que 20 filhos? Não, não é. Eu queria engravidar, porque Uhum. ser estéril é marca da maldição de Deus, divina retribuição. Por que você é estéril? Porque você pecou. Ou porque sua mãe pecou, ou seu pai. E você está pagando agora, porque Deus é mau, Deus é cruel e castiga mesmo. Essa ideia deturpada, interpretação deturpada. Eu vejo esse povo todo sofrendo, inclusive Jó, que chegou fundo, né, do fundo do fundo, solidariedade. Poxa, quando eu sofro, fala, mas Deus nunca mentiu acerca do sofrimento. No mundo tereis aflições. Uhum. Então, solidariedade é a grande lição. E a outra lição é a admissão que Deus manda sofrimento. E nós queremos negar isso. Por quê? Deus se tornou, e tem se tornado agora um discurso muito poético na boca de gente que nunca acreditou em Jesus. De fato, Deus é amor, Hum. Deus é arco-íris. De fato, quando você vê o contexto do arco, veja o que levou ao arco-íris. Uhum. Veja o dilúvio. Aí Deus falou: ah, o ser humano é mau, o seu dele fala, o ser humano, o desígnio do ser humano é mau desde a infância. Um desígnio, ou seja, o homem é ruim mesmo desde quando nasce. Então eu não vou destruir mais em dilúvio. E eu vou fazer uma aliança, eu vou botar o arco, vou botar o arco-íris para que seja o sinal da minha aliança, que eu não vou destruir mais a terra como eu fiz no tempo de Noé. Então, Deus, então veja o que levou o ar, né? Deus é amor de fato, mas não é esse amor romântico que nós temos aí Sim. do final do século XIX, não é esse romancismo que nós pensamos, é amor de fato que nós não compreendemos. Então eu aprendo com Jó solidariedade e também, sim, Deus é Deus. E ele não tem que dar explicação racional nenhuma para mim, nem justificar absolutamente nada porque eu estou passando um momento difícil, porque ele é Deus. Pastor, e se eu não cresci a partir desse sofrimento, mas Deus permitiu da mesma forma? Deus não tem que dar satisfação a você. É interessante que Jó consegue o que nós também desejamos, pastor. Eu já passei por momentos na minha vida que eu queria puxar um banquinho com Deus e questioná-lo. Falei: "Deus, não, tá errado, né? Deus, olha Deus, olha, o que aconteceu comigo? Olha Deus, olha lá, a Aline me faz lavar louça, Deus, olha que injustiça, maltrato aos homens, né, lavar louça, Deus, está errado". Então eu já tive essa vontade. E Jó consegue isso, audiência com Deus. Já parou para pensar que Jó consegue uma audiência com Deus? Fantástico. E Deus, inclusive, é educado, né? Não fala, Jó. Veja, Jó fala primeiro, não é? Jó fala primeiro no texto. Fala, beleza, Jó, você falou e eu ouvi. Teria que ser o contrário. Mas ele fala, agora cinge os teus lombos, porque eu vou falar. Deus não responde nenhuma pergunta de Jó e sequer fala do tema Jó. Parece que Deus está ignorando o Jó naquele momento. Veja, simplesmente fala, Jó, quando eu criei o mundo, onde é que você estava? Foi, Jó, quando eu chamei as estrelas, quando eu criei. Foi, Jó, você acha que eu erro? Você acha que eu faço? Você acha que eu sou ser humano? Você acha que os meus desígnios são os seus desígnios? Você acha que eu tenho que dar alguma satisfação para ti porque você acha que eu errei? E aí é o nosso ponto culminante de não aceitação hoje. Nós humanizamos Deus,
não como Cristo assumiu a nossa humanidade, mas nós achamos que Deus é ser humano como a gente, é um super ser humano e Limitado, com visão momentânea. ou presa à nossa filosofia, à Uhum, nossa ciência, à nossa teologia, à nossa igreja, à nossa química, à nossa física, à nossa matemática. Não é, não é. O que eu aprendo, de fato, nesse sentido de que Deus envia o sofrimento e ele não tem que dar satisfação nenhuma para mim, mas ele é tão amoroso que ele ainda nos ensina uhum. no sofrimento. O senhor citou o Covid. O Covid, de fato, foi um momento de dor e sofrimento. Alguns diziam: agora as igrejas ficam esvaziadas, e foi o contrário. A minha igreja cresceu numericamente a partir do Covid, porque foi quando as pessoas ficaram desestabilizadas cientificamente, biologicamente, sociologicamente, nos critérios da medicina, enfim. Sim. Só Come restou o quê? começaram a ver a limitação da vida, a brevidade da vida, né. Falar: poxa, na verdade, então, aquele discurso da escritura, dos padres, dos pastores, dos religiosos, enfim, que seja, os que proclamam a palavra. É, gente, eu acho que realmente nós dependemos de Deus. Opa, o ser humano é frágil, dependemos de Deus. Então veja como o sofrimento trouxe muitas pessoas aos pés de Jesus, o que foi ótimo. Ah, mas se não tivesse acontecido nada disso e veio o sofrimento da mesma forma, Deus é Deus, continua sendo Deus. Então veja, Jó traz dois benefícios muito grandes para o nosso crescimento. Solidariedade, Jó também sofreu. Ufa, que bom. Eu tenho liberdade para dizer, eu também sofro. E a admissão, Deus é Deus. Eu sou, falávamos sobre isso no carro vindo para cá. Deus é eu sou, indefinível. E o sofrimento vem dele, e ele não tem que dar satisfação nenhuma. Aliás, quer satisfação? Leia o que Deus fala para Jó. E qual é a conclusão de Jó? Ora, eu falei demais, eu vou ficar quieto. Falei de coisas grandes demais que eu não compreendo. Jó se percebeu humano, a criatura diante do Criador. Quem sou eu para questionar o Criador? Como que eu vou dizer que Deus perdeu o controle da minha vida ou que Deus, a ideia da divina retribuição, Deus, o Senhor errou comigo porque eu só fiz coisa boa, por que que eu recebi coisa ruim? Essa era a crise no coração de Jó. E interessante que, claro, isso é um processo que já vai amadurecendo à medida que Deus vai perguntando também algumas coisas para ele, levando a reflexão, reflexão no meio do sofrimento. Mas algo que me chama muita atenção é esse Deus que deixa mesmo Jó falar. É esse Deus que a gente vai ver nos Salmos, né? Pode falar, brabo, pode esbravejar, né? Pode questionar. Deus que, diante da sua grandeza, soberania, não precisava dar um ouvido sequer para o ser humano, mas deixa eles falar. E um Deus que, como alguns às vezes equivocadamente vão pensar, Deus vai se ofender se eu mostrar a minha humanidade, a minha indignação, os meus rancores, as minhas mágoas, né, as dores da minha alma. Isso não altera nada para Deus, no sentido de a sua soberania, a sua divinidade e um Deus que respeita a nossa humanidade e as nossas limitações. Olha que ponto bacana. Eu gosto muito de Oséias. Eu acho que todo jovem que é solteiro idealiza um casamento, né? E fala, poxa, e fica pensando aí a esposa que ele gostaria de ter. Eu creio que Oséias também, como o jovem judeu lá do passado, idealizou a esposa, o casamento, os filhos, a família. E Deus faça com que ele se case com Gomer, Hum, prostituta e adúltera. uhum. Então, Deus transfere o seu sentimento e o seu coração a Oséias, para que Oséias sinta o que ele está sentindo, para mandar uma mensagem para o povo dele. Olha, eu sou Seu cara. este cara aqui, e vocês são Gomer. E quando Gomer sai de casa e foge, olha, já era prostituta e adúltera. Deus fala para Oséias, vai lá e traga ela de volta para casa. Para Deus dizer para a gente, olha, olha que interessante, como que eu me sinto, esse marido traído. Vocês são Gomer, mas eu sou Oséias. Então, em Oséias, nós, humanidade, sentimos em nós um pouquinho de Deus. Veja, Deus não comunica a sua palavra somente ao profeta, ele comunica o seu coração ao profeta. No Getsemane, que nós comemoramos agora na Páscoa, né, a Sexta da Paixão, nós temos a inversão. Nós temos a inversão.
É o Cristo, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, que se prostra, transpira sangue e fala: Pai, na verdade, o espírito está preparado, mas a carne é fraca. Afasta de mim este cálice, mas não seja conforme eu quero, seja feita a tua vontade. A humanidade grita alto ali. Deus sente o que nós sentimos. Uhum. Se nós sentimos, veja que intercâmbio lindo de Oséias para Cristo no Getsemane. Lá nós sentimos o que Deus sentia, o marido traído, mas na cruz, no Getsemane, Cristo nos diz: Veja, eu também compreendo a limitação da humanidade. A Jesus é Deus, Deus de Deus, Concílio de Nicéia, lindíssimo, Deus de Deus, luz de luz. É Deus Deus, Jesus é verdadeiro de Deus verdadeiro. isso aí. E ele grita em alto e bom som: Afasta de mim este cálice. O espírito está preparado, a carne é fraca. Ele mostra a nossa limitação. E veja, a humanidade de Cristo é perfeita, assim como a sua divindade, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Então, é interessante isso, de Deus realmente se importar de tal maneira com o nosso sofrimento, de Cristo conclamar isso no Getsemane. Então, quando a gente fala: Deus, eu estou com uma dor de cabeça que eu nem sei de onde vem, ele pode dizer assim: eu sei o que é isso. Por quê? Olha o mistério. Cristo está na presença do Pai com o seu corpo físico. Tomé, depois ressuscitado, o Cristo, né? Deixa eu tocar. E toca. E eles veem Cristo subindo com o seu corpo Uhum. para a presença de Deus. É de quebrar a cabeça de qualquer teólogo dogmático isso, né, é uma coisa que não tem absolutamente lógica nenhuma. Mas é para mostrar, veja, a humanidade também, a própria ressurreição nossa, né, nós vamos ser ressuscitados com corpo. Sim. Enfim, então, de fato, apesar dessa grandeza tremenda do Senhor, ele se importa a tal ponto de sofrer conosco. A cruz também é solidariedade. É Deus que sofre conosco. Ah, Deus não entende que Deus é Deus, está lá curtindo os anjos. Falou, não. Como eu disse, não é a quantidade do sofrimento da cruz, é a qualidade, Certo. mas também é solidariedade. Em dizer, poxa, ele sofreu conosco. É compaixão. Ele trouxe para dentro de si as nossas dores e na cruz sofreu com todos nós. E é um sofrimento que leva à justificação, à qualidade do sofrimento, não à quantidade. Então, veja, Deus está tão perto, pastor, que a gente não enxerga. É por aí. Seguindo essa lógica de sofrimento, compartilha algo da tua vida pessoal, professor Anderson. Teve um momento de sofrimento aonde você também foi agraciado, ah, pela experiência que Deus te deu e pela fé para que superasse esse sofrimento? Acho que muitos, muitos. Ah, geralmente as pessoas que a gente atende e falam de crises pessoais, que têm uma infância triste, que têm uma dificuldade na vida, uma privação de afeto, né? E eu sou essa criança também, que meu pai faleceu quando eu tinha 12 anos. A minha mãe não é cristã. A minha mãe, esse ano, completa 71 anos e vive uma vida doida, como se fosse uma adolescente, inconsequente de todas as formas possíveis. A minha família é distante. Eu sou o único presbiteriano da minha casa, né? Então, veja, eu poderia argumentar: olha, eu fui o jovem abandonado, eu sofri privação financeira, minha mãe gastava o dinheiro de maneira indevida, fui morar na favela, numa casa extremamente pobre. Inclusive, levei a Aline para conhecer essa casa antes de nós casarmos. E poderia ter justificado a minha vida tudo sobre isso. Eu me tornei um pastor, Deus me alcançou, transformou a minha vida. Então, quando alguém vem com todo esse discurso, eu falo: ah, mas isso é superável. Deus nos dá força. Por quê? Porque eu vivi isso. Então, essa história, eu me envolvi com drogas na adolescência, enfim. Mas veja, o resgate, Deus transforma toda a nossa vida. Então, foram muitas experiências. A experiência física que eu tive de sofrimento físico é recente. Eu tive Covid e fiquei 6 dias internado lá no Hospital Santa Catarina. E teve um momento realmente que tive o ápice, o pessoal tirando o raio-x a todo momento, que eu me preocupei com aquilo. A pressão não baixava, e aí o médico chegou e falou: olha, o exame de imagem não está legal. Aí falou: olha, se for necessário, eu vou adiantar para ti que já tem um leito reservado na UTI.
Falou leito reservado na UTI, eu já me vi o pessoal entubando e falei assim: "Poxa, que bom que o seguro de vida está em dia". Tá, no momento eu me desesperei. No sábado de manhã ele entra no quarto, eu estava sentado. "Por que que você não está deitado no oxigênio?" Falei: "Ah, eu acho que sentado eu respiro melhor". Aí ele olhou o exame e ligou para a Aline, que a gente fez um bem bolado, e ele ligou para a Aline para dar as notícias. Falou: "Olha, a imagem do Anderson aqui, a tomografia, o raio-x que ele tem feito, eu fiz raio-x a cada 1 hora no pico, para ver a evolução, que a evolução é muito rápida, né? Tive quase 50% dos pulmões comprometidos. Ele está sentado aqui assistindo desenho animado, então não condiz, não condiz o protocolo que eu tinha, o que ele está ali. Para um presbiteriano foi uma pancada, né? Falar assim, olha aí, pô, não vem com essa história de cura milagrosa, não, que eu sou presbiteriano, hein? Eita, sensacionismo caiu por terra ali. Mas aí a enfermeira não se segurou, né? Porque ela estava me acompanhando todo esse tempo, falou: "Olha, doutor, eu sei bem o que é isso. Isso aí é Deus agindo na vida dele". Ela fez o papel, foi, eu vou ficar quieta, não vou me comprometer, não, teologicamente. Mas foi uma lição tremenda do sofrimento. Quando eu vi que a gente bate na trave com a morte, você muda muito. Falei, poxa, não que eu tenha medo da morte, pastor, eu tenho convicção para onde eu vou. Mas eu falei, poxa, em vida eu posso viver muito mais, né? Eu posso procurar viver muito melhor. Eu posso viver algo assim, posso ser melhor para as pessoas, posso aproveitar, desfrutar mais, ser um melhor esposo, um melhor pastor, enfim. Então foi uma lição Sim. da doença. Mas daquele sofrimento que é ruim, emocional, e talvez esse seja ah, algo difícil de lidar, e eu tenho até, fico às vezes difícil falar isso, mas eu fui acusado no ministério de cometer adultério falsamente por um outro colega pastor Olha só. que jantava comigo, que almoçava, que tomava café na minha casa. Pastor, eu desabei. Eu desabei. Eu estava de férias, quando eu voltei de férias, já haviam se reunido e tratado do tema na minha ausência e levado isso ao conselho da igreja na minha ausência, sem chance de defesa. Foi assim, eu não sabia o que fazia naquele momento. Eu fiquei assim, desabado. Aí, num insight, eu liguei para um advogado da igreja, diácono da igreja, advogado, e falei assim: olha, aconteceu isso, isso e isso, e eu preciso entender o que eu faço. Cheguei na Aline, contei tudo para a Aline, falou: é verdade? Eu falei: não é verdade. Se fosse, você seria a primeira pessoa a saber, e a segunda pessoa a saber seria o meu pastor titular, e o conselho e o presbitério. Tivemos outras reuniões e tal, e daqui a pouco achamos a mulher envolvida, ela não era da igreja, já era uma senhora que apresentava problemas psicológicos. A coisa foi desdobrando, o advogado, que é diácono na própria igreja, começou a questionar os outros pastores. E aí é porque, ah, não, porque ela falou para uma mulher que é da igreja, que comentou, que mandou um WhatsApp para o pastor, que falou que você tinha um envolvimento. Falei, tá, ela não confessou para ti? Não, na verdade, quando veio esse WhatsApp, pastor, aquilo foi. Bom, a hora que passou o susto daquilo, ah, aí veio a outra preocupação, a outra preocupação. Falei: "Cara, você se dizia que era meu amigo, por que você não me ligou na hora, sabendo que eu estava de férias? Ou por que não fomos eu, você e uma outra testemunha conversar com essa mulher?" Aí no fim, quando essa mulher aceitou falar o que houve, junto com outras pessoas, até inclusive pedi se eu poderia gravar, ela disse assim: "Olha, eu vi você fazendo um casamento lá no parque, lá tinha um parque tem um Parque das Águas que é lindíssimo, e você estava de terno, estava muito bonito". E eu comentei, mas eu comentei essas coisas, que você era muito bonito e tal, e que uma vez eu lhe vi na sua casa, porque realmente eu conhecia aquela mulher. Ela passava pela rua e morava naquela casa um senhor que tinha mudado. Ela falou: "Não, o senhor mudou daqui", enfim. Mas foi uma coisa, eu estava lavando o carro, que eu tinha ido no sítio da igreja, e foi algo assim muito. Não, ele mudou para a casa de baixo. Ah, ele mora aqui há mais de 40 anos. Foi algo assim, ela era cabeleireira, enfim. Pessoa que. Ela falou: "Ah, eu acabei falando isso". Aí depois os pastores me levaram para o interrogatório. Uma mãe solteira, que cuidava da mãe doente, extremamente pobre, morava numa casinha bem simples. E os pastores levaram para uma cadeirinha e questionaram ela com sim ou não. "Você fez isso? Sim ou não?" E ela esclareceu todo o fato.
e eu fiquei muito calmo, porque eu preocupava-se com a minha esposa. Aí o advogado falou: agora vamos processar a igreja. Eu fazia parte do conselho da cidade, da unidade prisional. E o juiz era que coordenava, doutor Rafael, na época, e era muito meu amigo. A hora que ele soube disso, ele queria intervir. Falei: não, não, não. Primeiro foi a decepção. Eu não precisava, o ônus da prova é de quem acusa, mas eu fiquei tão assim. A hora que eu resolvi e mostrei para minha esposa e para a igreja que eu não tinha culpa nenhuma. Ah, o teu computador, que ela falou que vocês contavam pelo computador. O meu computador está aqui. Ah, o celular, não sei o que. Eu falei, não, meu celular não tem WhatsApp. Eu tinha um celular daqueles velhos. Ah, falou pelo WhatsApp. Está aqui meu celular, está à disposição. Meu computador também, eu não apago o histórico. Ah, falaram pelo Skype. Eu falei, não tenho Skype, mas está aqui à disposição meu computador. Falou, leve para um perito se isso vai trazer paz para o coração de vocês. A minha decepção não foi nem por isso, mas Uhum. Isso que gerou um grande do sofrimento. amigo de dentro de casa. 2 anos depois ele ficou de licença para tratamento psiquiátrico, porque o presbitério entendeu que ele tinha um desvio de personalidade. Uhum. Então, enfim, falei: "Deus, eu não vou". Tá. O que eu aprendi nesse sofrimento todo? Primeiro, eu cresci a partir de hoje, eu não me assusto com nada. Se alguém me acusar de algo, eu vou Certo. tentar ser mais frio um pouco para lidar. Mas que eu amo a minha esposa e minha esposa me ama, porque ela acreditou em mim e foi a pessoa que mais me apoiou. O meu casamento foi fortalecido por isso. Tenho cicatrizes profundas? Tenho. Falar que eu ainda lembro daquilo e fico extremamente decepcionado? Fico. O clima ficou tão chato que eu pedi para sair de Minas naquele momento, porque eu falei: "Poxa, não tem clima mais". Mas quando eu volto naquela cidade, eu volto de cabeça erguida. Os irmãos da igreja me recebem, eu almoço na casa deles. Os projetos sociais que eu desenvolvi, ele e uns que ainda existem, eu vou lá e as pessoas dizem: "Olha, ele que começou esse projeto". Conselho Municipal de Esportes, olha, ele foi um dos fundadores. Então eu vou de cabeça erguida. Aprendi, mas pastor, levou uns 3 anos Sim. para eu realmente perdoar aquele pastor. Eu não tive a oportunidade de sentar com ele ainda, um dia vai acontecer, inevitável. Eu quero sentar com ele e falar: "Meu amigo, o que que aconteceu?". Mas, assim, no meu coração, para eu conseguir perdoá-lo, foi tempo. Que momento! Eu preferia ter morrido de covid do que ter passado por isso, porque Difícil, né? quando acusam a tua É. moral como pastor, Uhum. puxa vida, fica Pesado. desestabilizado. E como você falou, né, não é só a tua pessoa, tem um casamento, né. Hoje bom, vocês ainda não têm filhos, mas imagine se tivesse filhos, né. Ou seja, é algo pesado mesmo. Mas obrigado por compartilhar isso, pastor Anderson. Eu acho que, né, abrir o coração, assim, gera essa identificação, né, e mostra que todos de fato sofrem, né. A Estou vi figura pastoral não é não é uma figura também isenta de sofrimento. estou vivo, estou casado, estou no ministério, sou pastor, ah, não me deixei abalar por aquilo. Poderia ter chutado o balde naquele momento, falar: "Quer saber de mais", ou ter sido impiedoso. "Agora eu vou processar Sim. vocês E todos, vou levar para a justiça", e poderia ter prejudicado aquela mulher. No final nós levamos uma cesta básica para ela, porque ela estava sem ter no armário de casa, ela chorou e acho que a beleza disso, né, essa graça que Deus te deu para continuar apaixonado pela missão, né, apaixonado pelo ministério que Deus lhe confiou, porque de fato muitos teriam abrido mão disso. Hã, Vamos caminhar para uma reta final aqui, falando dessas estratégias que um crente pode ter, para não se perder com o sofrimento, ou como superar o sofrimento, que direção podemos dar, o que nós podemos usar de ferramentas e, claro, também o que a palavra de Deus nos fala sobre isso. eu parece uma coisa básica, né, mas leia a Bíblia, leia a Escritura. Eu concordo que o português das traduções da Bíblia, que nós mais usamos no Brasil, são difíceis. Mas hoje nós temos a nova versão internacional, NVI, a nova tradução na linguagem de hoje. NTLH, Ninguém é doutor em grego, que o pessoal tem uma repulsa a isso. Todo mundo é doutor em grego agora para discutir. Leia a nova tradução na linguagem de hoje tranquilamente. NVT, transformadora. Então, ler a escritura num texto contemporâneo para você entender ela mais facilmente, mas leia a escritura, até para conhecer a Deus e ver que existe sofrimento até na vida dos personagens bíblicos. Eu acho que sim. O conhecimento bíblico vai
levar você a um senso crítico, ou melhor, um senso bíblico. Você não vai ser levado por nenhum extremo. Os Uhum. caçadores de sofrimento, como o senhor disse, e também o povo do coaching, o coaching teológico, né? O pastor coaching, A ditadura da felicidade. ditadura da felicidade. Se você não for feliz, você não é salvo, você não é crente, Deus não lhe ama, etc. A prosperidade, enfim, você tem um senso bíblico, acho que isso é importante. Oração. Oração sincera. Como disse o pastor Ledial falou uma das melhores definições que tem de oração aqui. Rasgue o coração para Hum, Deus. Fale o que você tem que falar. Desabafe. Diga. Deus já nos julgou de fato e nós fomos condenados, mas em Cristo nós somos salvos. Então, certo. poxa, você já foi julgado, pode ficar tranquilo, mas Cristo quis pagar o preço em seu lugar. Então Deus não vai lhe julgar novamente, fazer, oh, você fez isso, agora eu vou lhe punir. Esqueça isso. Fale mesmo para Deus das suas dificuldades, dos seus problemas, ah, durante os momentos difíceis. Mas agradeça também nos momentos felizes. Nós nos esquecemos muito de Deus quando está tudo bem. Poxa, pastor, agora eu estou indo tirar férias lá na Flórida, vou lá em Orlando, vou nos parques temáticos da Universal, da Disney, vou lá alugar um Mustang conversível, vou dirigir lá por Miami. É o momento em que parece que. E Deus? Então, seja grato nesse momento. Deus, muito obrigado por estas férias. Isso também vem do Senhor. Então, veja, a oração que você rasga o coração no momento difícil, mas a oração de gratidão, você dizer, Pai, eu não mereço nada disso. Mesmo assim, o Senhor me deu para além Certo. do que eu mereço. Oração. E participação nas atividades da igreja. Participe dos cultos, do estudo bíblico, dos círculos de oração, enfim, das células, daquelas reuniões nos lares, dos discipulados, mas também procure a equipe pastoral da igreja. Pastor, hoje nós estamos com uma dificuldade de pastorear. Muitas pessoas não querem ser mais pastoreadas, elas querem se autopastorear ou querem ser pastoreada pelos pastores de YouTube. Você tem um pastor local que ora pela sua vida, que ama a sua vida, que se preocupa contigo, que todo domingo, toda sexta, todo sábado, ou seja, a semana toda está preparando um estudo, Que uma te palavra, conhece, né? que Te conhece, conhece. conhece a tua família. E você não tem, às vezes, esta vontade, às vezes talvez por timidez, acanhamento, mas não tem. Procure o seu pastor, seja pastoreado, deixe o pastor lhe pastorear no momento de alegria, mas principalmente no momento de sofrimento. Eu acho que uma definição bonita do que é ser pastor é aquele que caminha ao seu lado, é aquele que estende a mão, é aquele que lhe abraça, é aquele que vai lhe ajudar a sair do problema. Depois ele vai pegar no teu pé. Mas no momento ali, ele é como o médico quando chega o paciente com uma hemorragia ali. Primeiro ele vai estancar a hemorragia. Não importa se foi você que furou, se você tomou um tiro, se caiu em cima do prego. Primeiro ele vai estancar a hemorragia, vai estabilizar o paciente. Depois a gente vai ver a causa do acidente e aí ver o tratamento posterior. Procure a equipe pastoral da sua igreja para ser apoiado. Ah, ou seja, umas coisas mais antigas, é o tripé, né? A leitura da Bíblia, a oração e a Comunhão. participação, a comunhão. Pastor, por que que algumas igrejas hoje estão passando por tantos problemas? Alguma coisa nesse tripé não está acontecendo. Outra coisa, de fato, há alguns casos em que o pastor tem um limite. Ter a humildade do pastor e da pessoa, dos dois ou de quem orienta. Olha, agora você precisa procurar um profissional da área da saúde, de preferência cristão, um psiquiatra, um psicólogo. O pastor Ledial tem formação em psicologia, sabe da importância. Ou seja, eu não sou o psicólogo da minha ovelha. Eu, como pastor, eu tenho um limite do aconselhamento pastoral. Mas se a gente identifica que existem algumas coisas ali que precisam ser tratadas por um bom profissional da área da saúde mental, da saúde emocional, indique. Não tenha vergonha de procurar um psiquiatra, um psicólogo, para falar do sofrimento e da dor, porque realmente às vezes há até uma questão. Existem depressões que são bioquímicas, é um processo endocrinológico, neurológico, enfim, e há tratamento. E às vezes há uma timidez, mas se eu for no psicólogo vão falar que eu sou louco, se eu for no psiquiatra então vão falar que eu sou maluco. Isso é muito
importante. E principalmente o que eu tenho visto é que as pessoas querem terminar com a dor do sofrimento a qualquer custo. Pastor, os índices de suicídio em Santa Catarina estão altíssimos, mas os órgãos que fazem esse levantamento não podem divulgar, tá? Porque um suicida, ele acaba motivando o outro. Por isso que redes de jornalismo que são éticos nunca vão divulgar uma morte que foi por causa de suicídio, tá? Como que a gente sabe? Os pastores sempre estão envolvidos com esses Sim. órgãos, mas tem aumentado muito, que a pessoa quer dar cabo do sofrimento, não quer morrer, quer que o sofrimento cesse. Então, se você sabe de alguém que passa por algo, ou insinuou isso, esteja em volta. Ou se passou pela sua cabeça tirar a sua vida devido a um sofrimento, algo assim, emergencialmente, procure um pastor, procure uma igreja, procure um amigo, seu pai, a sua mãe, fale, por favor. Então, a grande dica que eu tenho para o sofrimento, fale. Jó, no capítulo 1 e 2, nós temos todo aquele cenário, toda aquela situação de como acontece. Nós sabemos o que está acontecendo, Jó não. Depois Jó vai falar mais um pouquinho lá do que acontece no 42. Agora eu lhe conheço, com os meus olhos te veem. Mas dos capítulos 3 até o 41, nós temos Jó falando muito. O que mais Jó fez foi falar, e falar o que quis, estando certo ou errado. Jó questionou Deus, Jó questionou, Jó falou. Não se cale no sofrimento. Pastor, mas Deus nos ensina no sofrimento, Deus nos aperfeiçoa, o crente suspiro, já entendi que faz parte. Não sofra sozinho. Uhum. Você tem que sofrer acompanhado das pessoas que lhe amam. Você citou antes Elias, né? Elias, sai da caverna, vai procurar Eliseu, né? Esteja com alguém. Obrigado, essas dicas eu acho que são muito preciosas, né? Para que de fato a gente venha superar o sofrimento e não se perder com as perdas da vida, com os sofrimentos da vida. Textos da palavra de Deus que nós queremos deixar aqui, eu selecionei alguns. O clássico, João 16:33, né? O Senhor falando: Olha, tenho-vos dito essas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis tribulações ou aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Essa é a promessa de Cristo para cada um de nós. Quer citar algum texto, pastor? Poxa, tem um que eu gosto muito em Romanos, 8:18. o próprio, Romanos 8,18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Nenhum sofrimento, por difícil que seja, anula que um dia estaremos para sempre com Cristo e lá não haverá mais dor, nem choro, nem lágrima, nem morte. E às vezes esse é o único consolo que nos resta de fato. É verdade. Eu cito ainda 1 Pedro 5:10. E o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. E o Salmo 34:19. Muitos são aflições dos justos, mas o Senhor os livra de todas. Chegamos à reta final de mais um bate-papo, uma conversa aqui na Invencível Podcast. Pastor, doutor, professor Anderson, que alegria tê-lo com a gente. Deixe as suas considerações finais, última palavra para os nossos espectadores. Não tenho doutorado, é por conta do pastor Letiel, não. Pois é, não estou falando do diploma, estou falando do cabedal de conhecimento que é esse homem. Muito obrigado por estar aqui na Invencível Podcast. O pastor Lediel é um amigo querido, também a quem conhece é referência para os pastores em Blumenau de piedade, de pastorear também de conhecimento. O homem é monstruosamente inteligente, né? Não pensem que é uma alegria, principalmente trazer esse tema tão relevante e dar voz e incentivo às pessoas que estão sofrendo caladas. Fale, você não precisa sofrer calado. Os pastores, as igrejas aí estão para acolher o ser humano em todas as formas de sofrimento e apresentar o Cristo, que é aquele que de fato nos liberta, o único que de fato nos liberta e nos salva
é Jesus Cristo. Muito obrigado, pastor Lidial, por esta oportunidade, pelo carinho. Poxa, que alegria estar novamente aqui nos estúdios da Invencível para trazer um pouquinho. Espero que esse nosso bate-papo seja um instrumento de Deus para alcançar vidas e que Deus faça a obra a partir do que Deus se sirva de nós para abençoar pessoas. Muito, muito obrigado, pastor Lidial. Amém, sempre é bem-vindo, as portas aqui estão sempre abertas. E nós finalizamos, claro, incentivando você que gosta do conteúdo produzido aqui na Invencível Podcast ou na Invencível Academy, esteja curtindo, compartilhando, o seu like nos ajuda muito. E claro, se você se interessou pelo curso completo, né, falando sobre Jó e o sofrimento de Jó e todas essas lições que nós podemos aprender, não se esqueça, entra lá na plataforma invencívelacademy.com.br, faça a sua inscrição, são mais de 20 e poucos cursos já, quase 30 cursos já gravados ali para abençoar a sua vida, edificar a sua família e te levar além, porque você, com Deus, pode sim viver coisas extraordinárias através de um conhecimento ampliado e maduro. Deus te abençoe, fica com a gente aí para os próximos, porque tem muita coisa boa vindo aí.